Pode falar. Pois é, lá pelos anos de 1934, 35, o papai enfrentou aqui em Dourados uma perseguição política tremenda. Ele tinha os requerimentos de terra, um era Picada do Iguaçu, em sociedade com o seu Ciro Melo, a fazenda Santa Alexandrina, no Engano, eram 5.000 hectares, e o papai sempre trabalhou, tinha um gadinho, vendeu para legitimar essas propriedades. Mas com a perseguição política, eles cancelaram os títulos provisórios, confiscaram o que o papai tinha. E o papai tinha ele e o seu Hernani Rios, eles tinham 2 chácaras, aqui em frente onde hoje é a igreja de São José, e ali era para dentro da Casa Branca. Cada uma tinha 10 hectares. Eles tomaram o papai e levaram para um campo de aviação. Pois bem, nessa ocasião a perseguição era tanta, era aquela política braba que se instalou aqui em Dourados, e o papai então achou por bem mudar um pouco daqui para se esquecerem dele, por assim dizer. Então nós morávamos naquela ocasião num sobrado que o papai tinha construído, ali naquela esquina confrontando com o supermercado catarinense, na rua principal. O papai alugou aquilo com o Écio Marques, que era casado com a filha do seu Chico Matos, a tia Chiquita. E ali o Écio Marques pôs o consultório dentário dele, o gabinete, e nós fomos para Maracaju. Eu fui de carreta, eu fui na charrete, levando umas gaiolas de galinha, e eu já te disse que era um cachorrinho que nós criávamos. A viagem foram 3 carretas, eu já contei isso, né? O Dioclésio, e o outro era o seu, cujo nome não lembro, sempre esqueço o nome. Seu Gilista, seu Evangelista, filho do finado Urbano lá de Iguaçu. Seu Gilista era carreteiro, e ia uma carreta dele, outra do Clécio, e mais outra carretinha, levando a mudança. Quando chegamos em Maracaju, me lembro, tinha chovido muito, e a gente chegou, depois que estava aquele barro, aí arrumaram uma casa, em frente à Casa Pérez, Casa Maracaju, que era do Rafael Pérez. O papai veio depois, mais ou menos, uns 15 dias. E durante aquele tempo, eu ficava lá. E aquele povo me recebeu tão bem. Um dia eu ia almoçar na casa do Ambrósio, que era filho do seu Zé Brejão e da dona Floripes, depois do Zabelinho, do York, filho do seu Né, enfim, eles me trataram praticamente como um filho. Mas o papai tinha dado ordem para eu fazer refeição na pensão da dona Ramona, que era uma pensão na rua principal, logo abaixo da Casa Maracaju. Dona Ramona era com uma mãe muito boa, muito carinhosa, ela era viúva. E tinha uma filha, Lucila, que tocava piano. Era muito bonita a Lucila. Uma nota que a gente via em Maracaju, e aquele pessoal era um pessoal bonito, as moças eram muito bonitas. A Glorinha, filha do Cervejão, é uma das moças mais bonitas que teve aqui pelo Mato Grosso. Irmã da dona Odalíria, que é esposa do Vivaldo de Oliveira. Então, naquele tempo, era praticamente aquela idade quase todos nós. O Ambrósio, o Adão de Souza, o Zabelinho, o York, o Jordane, enfim, os Ninimbra, enfim, eram os nossos companheiros, nossos amigos. Eu tinha levado comigo um galo de rinha. O nome dele era Carcuta, e chamava ele que era da raça inglesa. Eu tinha ganho de presente do Alzinho Neto, que cuidava de galo da rinha aqui e criava essa raça Carcuta. Deve ser uma corruptela de Calcutá, né? Era então índio. E o outro era o mangrulho, que o seu Pedrinho Palhano tinha me dado, e era da raça campineira. Eram uns galos mais ágeis, mais finos, ao passo que o Carcuta era mais desenvolvido, mais peitudo. E o Carcuta era especialista
e na chamada rinha de bató, isto é, não tinha pua, perna lisa. Então vencia mais aquele que batesse mais, que surrasse mais. E o campineiro não, era calçado com pua de aço e naturalmente era galo de rinha rápida, que em 2, 3 passadas liquidava com o adversário. Então aí a gente fazia rinha lá com os amigos e tudo, e tinha o pessoal lá do outro lado do Monte Alvão, que eram os paraguaios, os colonos, e a fazenda do seu Juquita, irmão do seu Allan Kardec, Joaquim Allan Kardec, que era um líder em Maracaju. E lá o papai então começou a trabalhar nessa casa do Nobre. Ali era na esquina para baixo de onde era a casa Pérez. E eu fui ajudar o papai. Mas eu cuidava de rinha, e nós reunimos aquela gurizada, tudo. E de tarde eu estudava na escola do seu Henrique Quartim, que era uma escola que ele, muito esforçado, muito bom, mantinha e a gente não pagava nada. O seu Henrique era um professor que sabia dar valor a quem tem valor. Então, ele procurava os alunos mais inteligentes e tudo, e dava prêmio, incentivava, mandava fazer composição, enfim, era um homem que procurava despertar na juventude aqueles reais valores. Católico, praticante, de muita virtude, sempre ensinava e pregava. E a gente não deve mentir, que deve assumir os erros que faz, que deve sempre olhar bem aquilo que vai fazer para não fazer bobagem, assim por diante. Então, o seu Henrique preparava a juventude, não apenas ensinando, mas, sobretudo, educando. E dizia sempre que a vida é uma luta e que aqueles que vencem pelo erro, pela fraude, no fim, caem sempre naquela situação em que o desprezo da coletividade é o prêmio das suas malvadezas. Ao passo que o homem que fosse virtuoso, fosse bom, mesmo com dificuldade, mesmo com pobreza, ele no fim sempre era aquele respeitado, porque era um homem avaliado não pelo que tinha no bolso, mas pelo que tinha na ideia, nas suas virtudes. Maracaju, como disse, era uma cidade organizada. Tinha uma praça muito bem arrumada, as casas eram quase todas de alvenaria, casa dos fazendeiros que moravam nas fazendas e sempre vinham passar as férias ou fazer suas compras em Maracaju. E eu me lembro uma vez, nós estávamos na loja, quando veio um rapazinho, foi e falou para o seu Nobre: olha, a Sofia do seu Balbininho acabou de morrer. Sofia era uma das moças mais bonitas que eu vi na minha vida, linda mesmo, morena clara, de olhos verdes. Ela era noiva do Abadio Ferreira. E aconteceu, o Balbininho morava lá para baixo, ali e tinha uma casa sobrado, muito bonito, que fazia fundo com o córrego Monte Alvão. E chegou a família da fazenda para preparar para o casamento. Então a mãe da dona Sofia, aliás, mandou ela apanhar na horta uma abobrinha. E lá foi ela, e sem querer pisou no urutu e mordeu no seu pé. A urutu era muito venenosa e pegou uma das veias. E trouxeram, o Balbininho estava com o carro na frente, e trouxe para a farmácia, que naquele tempo não tinha hospital, e lá o seu João Fernandes, que era o médico naquele tempo, e o primeiro prefeito de Maracaju, deu injeção, trataram, mandaram buscar médico em Campo Grande, não houve jeito, ela morreu. E ela falava que não deixasse ela morrer, que tivesse pena dela. É tão linda, morreu, e foi vestida de noiva que ela foi sepultada. Esse sepultamento eu fui também. Eu nunca vi na minha vida um choro coletivo. Quando puseram ela na carneira,
e fecharam, a choradeira era uma coisa bárbara. Todo mundo chorava, todo mundo se abraçava, um chorando no ombro do outro. Maracaju era uma família comum, por assim dizer. Era a união de muitas famílias, os Alves, os Ferreira, os Souza, os Marcondes, enfim, eram aquelas famílias que viviam unidas, felizes, porque, graças a Deus, sempre tinha fartura em suas casas. Eu lembro bem da morte da Sofia. O varejo, o comércio ficou 3 dias fechado, ninguém abria as lojas, nada. Era aquele lamento tremendo. Bom, aí o tempo foi passando e a gente estudando, e Maracaju só tinha praticamente a quebra na monotonia quando havia corrida de cavalo, que era sempre lá do outro lado, na cancha, lá no Monte Aldão. Então aquelas carreiradas duravam às vezes uma semana. E nessa ocasião, como toda a economia daquela região era baseada no gado, as fazendas, então vinham os boiadeiros. Eles compravam gado, vaca, bezerro, touro, tourinho, e faziam as compras e recebiam um recibo do dono da venda, que era FICA. Esse nome era FICA, porque vem do começo da palavra. Fica em meu poder tantas cabeças de gado que me comprometo a entregar no dia tal ao comprador, senhor fulano e tal, e me responsabilizo pela saúde e manutenção do gado. Caso algum morra, alguma vaca ou bezerro morra, eu reporei a perda, sendo que o comprador tem que receber a quantia que comprou exata. Era um sistema que havia. Então, entre esse pessoal que comprava boi, vinha muita gente do sul de Minas, ou também aqui de perto de Araçatuba, São Paulo. E veio entre esses, muito tempo, um rapaz chamado Ademar Braz. Ele veio do sul de Minas, de Uberaba, e fazia compra. E ele gostava muito de Maracaju, e era daquela juventude, daquela rapaziada, e ele namorava uma moça chamada Marina, muito bonita, e aconteceu o pior. Veio um delegado muito estúpido, muito besta, e lá pôs um edital dizendo que todo mundo andava desarmado, tinha que ser desarmado. Naturalmente, naquele tempo, todo mundo andava com 1 ou 2 revólveres na cintura. Não porque quisesse brigar, mas para se prevenir. E saiu a patrulha com quatro polícias, desarmando quem encontrava. E o Cury, que era o homem que tinha o motor de luz elétrica ali, na rua principal, ele tinha logo ao lado da pensão da dona Ramona, um bar que era tocado pela mãe dele, dona Magda. Então, o pessoal ia ali, tomava pinga, porque naquele tempo cerveja não havia geladeira, não havia nada naquela ocasião. Então, o Ademar estava tomando umas pingas, tinha chegado numa recoluta, como diz o outro, estava recebendo gado. Chegou, foi ele e um companheiro tomar uma pinguinha ali no bar da dona Magda. E quando saíram, encontraram logo bem em frente da casa com a polícia, que foi desarmar. Ele disse, olha, eu trago dinheiro, valor, eu ando por aí sozinho, eu não posso entregar minha arma, eu preciso para me proteger. Mas um policial não aceitou as conversas dele e pegou o fuzil, deu um tiro bem no peito do rapaz, matou o rapaz ali. Foi uma coisa horrível mesmo. E o Ademar foi sepultado lá, e depois de um certo, mais ou menos um mês, chegou um irmão dele, que era capitão do exército. E todo o povo foi acompanhar esse irmão dele lá no cemitério para rezar e chorar na tumba do Ademar. E ele fez um discurso muito emocionado, e dizendo que traziam as rosas, que eram a lembrança das irmãs dele, da mãe, do pai, e que elas estavam murchas, como sentido estava o coração de todos eles. Então foi um discurso comovedor, todo mundo chorou, e de tardezinha voltamos para Maracaju.
Essa foi uma história de uma tragédia muito triste que aconteceu lá e que eu presenciei. Mas a vida depois, naturalmente, como tudo acontece, continuou na sua marcha para frente. Nessa ocasião, então, nós também mexíamos com rinha de galo. E Maracaju tinha, então, as festividades, tinha as carreiras, agora a rinha de galo. O seu Pérez, Rafael Pérez Filho, dono da Casa do Maracaju, ele tinha uma criação de galo. Então tinha aqueles galos campineiros, tudo. E tinha um galo carcuta desses índios, cheio, que ele chamava de pinga-fogo. Era o campeão de rinha de galo. E naquela ocasião, em Rio Brilhante, tinha o seu Círio Borges e mais outros lá. Então traziam os galos e faziam as rinhadas, como eles chamavam. Fechavam um terreno ao lado da Casa do Maracaju, armavam umas arquibancadas e punham ali o vinhedeiro e ali saía as rinhas. 2, 3 por dia, aposta e dinheiro corria solto naquela ocasião. Então, essas rinhas de galo, eu me lembro uma vez esse Pinga-Fogo, que era o galo do seu Pérez, ganhou de um galo afamado do Círio Borges Crucera e, naturalmente, a quantia era muito pouca, 100 bois. Vocês já imaginaram uma rinha por 100 bois? Pois essa foi o custo que teve que pagar o perdedor. Porque o seu Rafael, quando começava as rinhas, começavam as apostas. Eu dou tanto no seu tanto, cobro, como se fosse jogo de poker. Então, essa rinha de galo eu nunca esqueci. O fato é que o Pinga-Fogo ganhou a rinha, mas dali uns dias morreu. Tanta bordoada tinha levado do mundo. Era uma grande festa, reunia todo o povo do Maracaju. Outra coisa interessante que havia em Maracaju eram as festas nas fazendas. Volta e meia era aniversário, era casamento, enfim, batizado. Eram aquelas grandes festas. Churrasco, baile, era uma beleza. E lá a figura que tocava em todos os bailes era um tal de Antônio Fermino, um preto que tocava acordeão. E tinha os violoneiros que tocavam violão e acompanhavam. Mas ele tocava e dava gosto a ver o acordeão dele. E também tinha lá as figuras de casa, as pratas de casa. Tinha um negro velho, bêbado, que capinava quintal, tudo, chamado Abadio. Então, ele, quando era atacado da loucura dele, ele cantava assim: deixa a pãe na voar, deixa a pãe na voar e a formiga carregar. E assim era o Abadio, era aquela figura que frequentava todo quanto era casa, comia em todo quanto era casa, porque o povo de Maracaju sabia ser cordial e hospitaleiro. E assim foi que a nossa vida, estudando na escola do professor Henrique Quartim, um dia resolvemos fazer uma rinha. O Adão de Souza, o Ambrósio, a Isabelinho, o York, eram meus companheiros. E os contrários eram os Lazinhos, tudo meio paraguai. Bom, eles perderam a rinha e perder a rinha também significava ficar inimigo, perder a amizade. E passados mais ou menos uns dias, o papai chegou numa viagem a cavalo que tinha feito na fazenda 7 voltas, e chegou tarde, então a minha madrasta mandou eu comprar uns ovos no Aracá. Aracá, que era um japonês, tinha uma casa ali perto da rua que passa em frente ao Monte Albão. E eu fui lá, comprei os ovos, e quando eu vinha vir, eu senti um barulho, perto da casa onde morava o seu Melania, tinha um Lazaro, eu vi um barulho e eu disse: é ele. E correndo, quando viram 3 caras, me pegaram, me derrubaram e me esfaquearam. Me deram 2 facadas, uma de cada lado da cabeça. E ali deve ter pegado algum vaso, porque saía muito sangue. E eu comecei a gritar. Então o Aracá que veio e eles correram, senão tinham me matado. Então eu fui para casa, o papai levou lá na farmácia do Nenê e chamaram o seu João Fernandes, que era o médico, ele costurou ali, pôs uns pontos, pôs atadura,
e me deram uma injeção de soro antitetânico, que me deu uma reação enorme. Eu fiquei com o corpo tudo pipocado e fiquei uma semana sem sair de casa, só trocava as ataduras. Graças a Deus não infeccionou nada. E nessa ocasião, então, o papai, com essa briga, queria uma satisfação, queria que prendesse os caras. E ninguém sabia quem era quem. Então, prender quem? Desconfiava, mas desconfiança não era lei, o delegado não aceitou. Então, o papai veio embora para Dourados, voltou para Dourados. E aqui ele chegou, foi aí que ele começou também a trabalhar no comércio. Abriu uma casa, ali onde hoje é Pernambucana, chamada Casa São João. E a nossa vida, então, passou a desenvolver em redor da Casa São João. Nós todos trabalhávamos. Papai, quando foi, tinha uma chácara, onde hoje é a Vila Progresso. E lá nessa chácara ele tinha uns 15 mil pés de erva, tinha pomar, tinha tudo. E bem no fundo da chácara era um perobal. E meu pai ali, então, tinha uma criação de porco. E tinha a vaca, o leite, banha, tudo vinha da chácara. Laranja, enfim, a chácara do papai era farta, mandiocal enorme, tudo. Quem morava na chácara era a dona Virgínia, a mãe da China, casada, não, amigada com um índio chamado Ângelo. Então a dona Virgínia, todo ano no aniversário do Ângelo, fazia uma mesada de inocente. Mesada de inocente, eu já falei isso mais ou menos, era uma espécie de pagamento de promessa. Todo mundo aqui, quando tinha qualquer dificuldade de doença ou financeira, fazia uma promessa de fazer, se resolvesse o problema, fazer uma mesada de inocente. Mesada de inocente era uma mesa com tudo quanto era comida, arroz, feijão e laranja, suco de laranja com açúcar, porque não bebiam, e guaraná naquele tempo era raridade. E os donos da casa, os donos da promessa, é que faziam, que serviam. Depois que os inocentes, as crianças, até mais ou menos 14, 15 anos, comiam, eles retiravam da mesa, então vinham os donos da casa e vinham os que estavam lá para se banquetear. E a festa do mesada de inocente depois se transformava em baile e varava a noite inteira. Ali, a dona Virgínia, todo aniversário do ano, fazia a mesada de inocente. E era um baile muito bom, debaixo de uma ramada, que todo mundo aqui em Dourados ia para lá. Era pertinho, a pé, e um para lá. E amanhecia no baile. Pois bem, na Casa São João, então meu pai trabalhava fazendo uma missão de vez em quando, e a minha madrasta é que tomava conta da loja. Nessa ocasião, então, o papai já tinha progredido, comprou um caminhão. Então, com esse caminhão, ele ia buscar as mercadorias em Campo Grande, e daqui levava erva mate, levava couro, levava pele de animal silvestre, e assim por diante. E o papai era um comerciante desses que estava a fim de vender, fosse do jeito que fosse. Então, às vezes, vendia, e os caras tinham uma caderneta, eles chamavam naquele tempo de livreta. A caderneta tinha uma cópia que ficava com o dono da loja e outra com o comprador. Ele vinha e ali era escrito tudo que ele entregava. Às vezes entregava uma galinha, às vezes entregava rapadura, às vezes entregava arroz que tinha comido, às vezes um saco de feijão. Então estava ali crédito numa folha e débito na outra. E aquilo era muito bem escrito, bem certinho, e todo mês eles faziam o chamado acerto. Todo mundo no fim do mês acertava, então via o que tinha de haver e recebia, e o que tinha de débito ficava a pagar, saldo a pagar. Esse sistema era um sistema adotado pela Companhia Mato Laranjeira, era chamada livreta. Então, todo o paraguaio, o ervateiro, o mineiro, ou qualquer tipo de funcionário da Companhia Mato Laranjeira, tinha aquela livreta. E quando um peão saía de uma firma para outra, ele levava a livreta. E ali, se ele tinha débito,
o que ia receber, ele se comprometia a pagar. E se ele tinha saldo, ele recebia o dinheiro do devedor e assim por diante. E é nessa libreta, então, embaixo tinha escrito 3 passos. Quer dizer, era uma espécie de transferência, onde tinha o débito e o haver quitado. E quando o cara saía, então, de uma firma para outra, ou de uma fazenda para outra, ele levava a chamada livreta com os 3 passos. Era uma espécie de carteira de trabalho. E era tão sério que quem não tivesse a caderneta com 3 passos, ninguém aceitava, ninguém pegava o trabalhador. Era então uma garantia para o trabalhador e para o patrão, que cada um via enquanto estavam as suas contas. Era um sistema que perdurou por muito tempo aqui em Dourados. Era a livreta do trabalhador. Mas Dourados, naquela ocasião, tinham as mulheres que lavavam roupa para fora e tudo, eram poucas. Mas entre elas tinha a Dona Célia. A Dona Célia era casada com o seu Paulino e morava na beira do Laranja Doce, onde hoje está o Portal de Dourados. Ali ele morava, tinha uma chácara. O seu Paulino plantava mandioca, banana, batata doce, criava galinha e vendia essas coisas, né? E a Dona Célia lavava roupa. Quando foi um belo dia, lá pelas 2 horas da madrugada, nós ouvimos uma gritaria. Comadre linda, comadre linda, comadre linda. Então todo mundo levantou assustado, pensando que era uma coisa muito grave. E naquela época era grave mesmo. Então ela disse, o que é que foi, comadre? O que foi? Ela chorando dizia, pois é, a minha filha deu passo falso com o compadre Chiru. Chiru era um índio criado pelo seu Bentinho Max, casado, e a moça chamava Emília, filha da dona Célia. A Emília deu passo falso, o que é que eu vou fazer? E aquela choradeira, aquela gritalhada. E aí, o que aconteceu? O papai disse, olha, eu não sou advogado, não tenho advogado aqui, a senhora vai no delegado e dá parte. Porque menor, quem deflorasse uma moça com menos de 18 anos, era obrigado a casar. Então, mas ele não podia, porque já era casado, então o delegado resolveu prender. Mas o Chiru, nessas horas, era muito longe, tinha fugido para as bandas do Pantanal, como eles diziam. E lá, nunca mais deu notícia, nunca mais soube do compadre Chiru. E a Emília ficou uma moça, cresceu, uma moça linda, casou muito bem com um rapaz daqui da UANA, e aí terminou para mim a história dessa gente. E a Dona Célia, depois ela tinha um ócio muito grande, né? Então chamava ela às vezes de Célia Papuda. Então a coitada da Dona Célia teve uma doença muito grave e morreu. Dizem que foi de desgosto por causa da Emília. E assim nós levava aquela vidinha. Nesse tempo, meu pai, quando veio para Maracaju, em 1935, ele também me levou para o Colégio Dom Bosco. E lá, ele conseguiu que eu estudasse lá com um precinho bem barato, 1.200, um conto de 200 reais, não era real, naquele tempo era merréis, 1.200 merréis para pagar anuidade. Lá eu estudava praticamente, então, de graça. E era interno lá. Foi lá que eu comecei a rezar, que aprendi a rezar e resolvi ser padre. Então vieram os franciscanos, Frei Antonino, Frei Canuto e outros, e eu então resolvi, e eles arrumaram para eu estudar em Rio Negro, no Colégio São Luís de Tolosa. Nessas férias, então, vinha para casa. Quando vim em 1939, depois de ficar 2 anos lá sem vir, porque as férias de 2 em 2 anos, que a gente podia visitar a família, aí chegou o Miguel. O Miguel tinha ficado no Rio Grande do Sul, junto com o tio Galeão, que o vovô tinha morrido
quando papai estava em Maracaju, em 1935, morreu o vovô. Aí o vovô, antes de morrer, escreveu uma carta ao meu pai. E nessa carta o papai Remírio leu para nós, ele dizendo assim: eu estou carregando a cruz quase a chegar no fim do meu calvário. Meus filhos, meus queridos filhos, e você, guri, é um deles. Não deixei riqueza para vocês, mas eu deixei um nome que vocês poderão exibir em qualquer lugar, que jamais cometi um roubo, deslealdade ou desonestidade. Vou fechar os meus olhos tranquilo. Se mais não fiz foi para vocês, foi porque a sorte não permitiu.